Eu vou aproveitar para estar fazendo uma revisão da parte de circunferência. No capítulo 13, nós estamos estudando a parte de ângulos em circunferências, né? E aí nós estudamos esses três principais ângulos aqui, que são o seguinte: o ângulo central. O que é o ângulo central? É a medida de um ângulo central é porque ele é um ângulo formado por duas retas que se encontram no centro da circunferência. Daí o nome central, tá certo? Central porque a origem do ângulo, né, o encontro das retas, é exatamente o centro da circunferência. Aí esse ângulo central aqui, ele corresponde ao arco AB. A mesma medida do arco AB é a medida do ângulo. O outro ângulo que a gente estudou, o ângulo inscrito. O ângulo inscrito, né, o que acontece? Ele é um ângulo considerado inscrito porque ele está sobre a circunferência. Está nesse ponto aqui, ó. Ele é o ângulo formado por AMB. E esse AMB, né, a partir do momento que ele se encontra sobre a circunferência, não sobre o centro, ó, central, o ângulo está no centro da circunferência. Inscrito, ele se forma sobre a circunferência, tá certo? E aí você pode calcular o valor desse ângulo alfa fazendo a metade do arco. Porque é o seguinte, à medida que você vai afastando isso aqui, né, o ângulo vai diminuindo. Então, como você tinha o raio e afastou mais o raio, é intuitivo perceber que o ângulo diminuiu, então, a metade. Então, o ângulo escrito alfa é a metade do arco AB. Já o ângulo de segmento é o ângulo formado por uma reta secante, que é uma reta que corta a circunferência em dois pontos, e uma reta tangente, que é a reta que toca em um único ponto. Aí o ângulo secante, ó, ele envolve esse arco AB. Para nós descobrirmos o valor do ângulo secante, basta pegar esse arco AB e dividir por 2. Ou seja, o ângulo secante e o ângulo inscrito, eles têm, né, o mesmo valor para um mesmo arco. Então, para o mesmo arco, considerando o mesmo arco, você tem aqui a metade do arco AB, é o ângulo inscrito e o ângulo de segmento, tá certo? Então, esses foram os três ângulos principais que a gente estudou. Aí, mais tarde, né, a gente passou a ver o ângulo excêntrico interior e o ângulo excêntrico exterior. O ângulo excêntrico interior é todo formado por duas cordas que se interceptam num ponto interior à circunferência diferente do centro. O que quer dizer isso? Ó? Corda é isso. Ó. Corda é uma linha que vai de um lado ao outro da circunferência. Então, você tem duas cordas e elas formam um ângulo alfa. Como são ângulos opostos pelos vértices, esse alfa é igual a esse alfa aqui, né? É o mesmo valor, esses dois ângulos são iguais. E aí, a propriedade do ângulo excêntrico interior é a seguinte, pessoal. Ó, se você pegar a medida do arco AB, que é referente a esse alfa do lado de cá, e a medida do arco CD, que é referente a esse alfa de cá, e fizer uma média dos dois, você vai estar tirando o valor de alfa. Então, alfa é uma média entre o arco BC mais BA dividido por 2. Igual a gente faz com a prova, né? Você fez duas provas, eu somo a nota de uma, a nota de outra e divido por 2. Aqui também é bem intuitivo. Como tinha alfa de um lado e alfa do outro, e aí você tinha arcos diferentes, então eu vou fazer uma média dos dois arcos para descobrir qual o valor do ângulo alfa, tá? Então, ele é excêntrico porque ele está fora do centro e interior porque ele está dentro do círculo, né? Isso aí está na página 55 do nosso livro aí, né? E tem, por exemplo, aí esse caso aqui, ó, determine a medida dos ângulos x e y na figura a seguir. Olha, você percebe o seguinte, ó, x e y, tá? Aí eu prefiro estudar isso aqui, ó, o arco AB e o arco BC. Por quê? Porque nesse caso aqui, eu tenho o y desse lado e o y desse lado, são opostos pelos vértices. Então, o y vai ser uma média de 89 e 145. Então, eu quero achar o y, eu pego o arco de 145, o arco de 89. Somo os dois e divido por 2. Quando eu somar 145 com 89 e dividir por 2, vai dar 234 dividido por 2, dá 117.
Agora, tem que perceber que y está sobre essa reta aqui, ó. Aí, como ele está sobre essa reta, o y vai ser, ó, a soma do x mais o y tem que dar 180 graus. Em uma reta, a soma dos ângulos tem que dar 180 graus. Aí, x mais y é igual a 180 graus. Como eu tinha descoberto que y valia 117, que eu tinha feito a média dos arcos, basta diminuir 180 de 117 e você vai achar 63, tá certo? Então, x é o que falta, né, a y para chegar a 180 graus, falta 63. Então, esse é o ângulo excêntrico interior. A gente tem também o ângulo excêntrico exterior, né, que é o ângulo formado por duas retas secantes, né, ou duas retas tangentes, ou ainda uma tangente e uma secante, que se interceptam do lado de fora da circunferência. Esse caso aqui, ó, também forma dois arcos, tá vendo? Só que o ângulo agora está do lado de fora. Aí, nessa situação, ó, você tem o AB aqui e o CD e o ângulo alfa formado do lado de fora, um ângulo excêntrico exterior. Para determinar o valor de alfa, o que você vai fazer? Você vai pegar o arco maior, que é o arco AB, diminuir do arco CD e dividir por 2. Então, aqui já não é uma média, né? Que aqui o ângulo, quando fica do lado de fora, né, ele vai ser a diferença entre esse arco e esse dividido por 2. Um exemplo para mostrar isso aí, ó. Determine a medida do ângulo excêntrico exterior a x, sabendo que os arcos AB e BC medem 75 e 25 graus, respectivamente. Então, olha só. Eu quero achar o excêntrico exterior, olha, está do lado de fora da circunferência. Então, eu vou pegar o arco AB, que mede 75, diminuir de 25. Ao fazer isso, ó, 75 menos 25, eu divido por 2, que é a regrinha para ângulo externo, né? Quando o ângulo é excêntrico e está do lado de fora, eu faço dessa forma. Aí vai dar 50 dividido por 2, 50 dividido por 2 é 25, tá? Então, veja bem, ó, nas aulas eu estou postando vídeos do SAS e alguns desses vídeos, eles já explicaram essa parte da matéria, tá? Eu só estou retomando aqui porque eu estou fazendo também em sala de aula, estou fazendo bem devagar, explicando em detalhes isso, né? E eu não quero correr nessas aulas que a gente está colocando remota. Então, eu dei uma paradinha para dar uma revisada nisso e passar tarefa para vocês, tá? Então, quem não fez ainda as tarefas, tem que fazer essas tarefas aqui, ó. Que, inclusive, eu já até passei um filmezinho resolvendo essas questões, ó. Na figura a seguir, o arco AEB mede 100, ó. Esse arco mede 100 graus. E o CFD, esse arco aqui, mede 60. Quanto vale esse ângulo? Ó, é um ângulo excêntrico interior. Então, eu somo 100 com 60, tá vendo, ó? E divido por 2. Então, esse ângulo vale 80 graus. Então, ângulos excêntricos interiores, eu somo os arcos, ó, porque esse é igual a esse. O x é o mesmo, tá vendo? Então, eu faço uma média dos dois. Igual aqui, ó, calcule o valor de x na figura a seguir. Então, esse caso é aquele caso onde o que eu conheço, ó, os arcos, eu não conheço QR nem PS, eu conheço PQ e SR. Então, eu vou descobrir o Y primeiro, vou fazer a média de 40 com 130. Depois que eu descobrir o Y, aí eu vou falar, olha, x mais Y é 180 graus. Então, quem é Y? Olha, Y é a soma do arco 40 com o arco 130 dividido por 2. Isso vai dar 170 dividido por 2, que dá 85. Ora, se Y é igual a 85, quanto vale x? Como eles estão sobre uma reta, a soma disso tem que dar 180 graus. Aí, para essa soma ser 180 graus, ó, o x tem que ser 95. Que aí 95 com 85 vai dar 180 graus, tá certo? E aí, pessoal, ó, nessa parte aí, vocês vão ter aí os exercícios, eles vão 1, 2, 3, 4, isso vocês têm que resolver, tá? O pessoal que está fazendo as aulas de forma remota tem que estar trabalhando, porque eu vou estar encerrando o conteúdo nisso aqui e já vou estar agendando com vocês uma provinha até esse assunto. Por quê?
porque eu vou estar começando, né, depois já uma outra parte de circunferências e círculos, que são triângulos inscritos numa circunferência, ou seja, o desenho de um triângulo dentro de uma circunferência. O que acontece a partir daí? Então, eu quero parar nessa parte de ângulos, né, ângulo central, ângulo inscrito, ângulo de segmento, né, ângulo excêntricos, e aí ângulo excêntrico interior, exterior. Eu vou fazer uma revisão com vocês disso aí, vocês vão ter que estar trabalhando essas questões, tá? E após isso a gente vai fazer uma avaliação até esse momento aí, até essa parte aqui, que é a parte de ângulos. Aí, para isso, o que vocês vão ter que fazer, tá? Esses aqui eu já passei até um vídeo para vocês resolvendo os exercícios, né? Quem já está acompanhando as aulas deve estar fazendo. E o que eu queria, que eu não marquei ainda, que é a atividade dessa aula de hoje, ó, eu quis dar só uma revisãozinha, mas o que é a atividade de aula, que é o que vocês têm que estar trabalhando aí? São os exercícios de 1 a 6 lá do nosso caderno, né, de atividades suplementares. Então, o SARS sempre manda um material para vocês, e aí vocês têm o livro e tem o caderno de atividades suplementares. Então, a tarefa de hoje aí, ó, para quem já fez aqui o Agora é com Você, o 3, o 4, a tarefa de hoje é fazer do 1 ao 6, né? Eu já tinha até marcado, eu acho que até o 3 para vocês fazerem, mas quem não fez até o 3, ou quem fez, vai ter que chegar até o 6 aqui. Depois eu vou estar apresentando a correção desses exercícios e a gente deve estar marcando uma prova sobre esses assuntos, tá? Eu devo estar, durante a semana que vem, já agendando com vocês essa prova, que aí eu vou depois já começar um assunto novo, que é a parte de circunferência, mais triângulos inscritos em circunferências. Valeu? Então, ó, essa era a ideia que eu queria passar para vocês, o que a gente está vendo. E aí eu quero que vocês trabalhem essas questões hoje aí, ó, durante esse horário de aula que a gente tem, né? Fazer até às 6 aí, tá joia? Então, valeu, pessoal. Até mais.